Entendeu? Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal da internet. O livro é Chico Xavier, A Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vivamos calmamente. Viver sossegado é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores, da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorrente da equitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhantes equilíbrios. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura. Com perseverança e carinho, para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal. É imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios é o descanso dos delinquentes. São paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com o valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia, em favor de nós mesmos. Que assim seja. Boa noite a todos. Neste momento, vamos louvar a Deus, que é bom e justo, agradecer por todos os momentos bons e ruins que Ele nos proporciona para que a gente consiga fazer a nossa caminhada evolutiva. Hoje, agradecer principalmente porque a gente conseguiu colocar o nosso telhado, agradecer a todas as pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, cada um com as suas, dentro das suas possibilidades. Que cada um que nos ajudou sejam também amparados, e também aqueles que não puderam ajudar, mas que tiveram mensagens positivas para que o nosso telhado fosse pronto. Muito obrigado a todos. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Demora, Maricete? Boa noite aos presentes.
Boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz esteja entre nós. Continuamos hoje refletindo sobre a cólera. Semana passada, Feijão iniciou esse tema e hoje eu vou concluir. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, sob o título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, do Espírito Protetor de Bordeaux, em 1863, ele nos diz: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que ocorre então? Entregai-vos à cólera. A cólera é um estado total de desequilíbrio. É uma força que descontrola o ser humano. E como diz Emmanuel, em O Consolador, na questão 181, a cólera nada mais significa do que um traço de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. O homem, no início, né, como diz aqui nos primórdios da vida humana, ele era apenas instinto e sensação, não tinha o raciocínio, não era levado pela razão, pela inteligência. Então, ele precisava sobreviver, e sobrevivia simplesmente tendo sensações e seguindo os seus instintos, né? Era um homem grosseiro, que não tinha esse equilíbrio. E segundo o Espiritismo, né, os primórdios da vida humana, como eu citei, era um espírito primitivo que habitava o corpo em evolução. Então, conforme as reencarnações iam sucedendo, conforme tantas reencarnações tivesse, a cada momento ia melhorando. Por quê? Porque nós nunca somos os mesmos. Quando desencarnamos numa encarnação, levamos conosco, levamos nosso perispírito todo conhecimento, todas as sensações, tudo que temos, né, naquele momento. Quando retornamos ao planeta, retornamos daquele ponto e ali seguimos a nossa evolução. Nunca retroagimos. Esse é um grande conforto que temos, não é mesmo? Porque sempre, então, quando partirmos dessa nossa encarnação, tudo que nós temos de conhecimento, levaremos conosco. E reencarnamos deste ponto que deixamos o planeta. Então, nesse caso desses espíritos que só tinham instinto e sensações, a evolução era muito pequena. E dominados por esse instinto, não tinha a razão embrionária, era apenas embrionária, a inteligência, o raciocínio era apenas embrionário. E como temos ali, por que será que surge o que causa essa cólera? O que faz com que ela apareça? E daí aqui temos o seguinte: no orgulho ferido. Então, a cólera, ela surge no orgulho ferido. A nossa vaidade, o nosso orgulho são os grandes empecilhos da nossa evolução, né? E no Evangelho diz assim: procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais.
porque nós perdemos o raciocínio nesse momento. A raiva é tão grande, nos descontrola, nos desorienta tanto, que perdemos a capacidade de pensar, de raciocinar, e nos igualamos aos animais, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição, que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz refletir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, sem razão, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Então, a pessoa pensa que tudo tem que seguir a sua vontade, ela não pode ser contrariada. E no momento que ela se sente contrariada, ela reage com a raiva, com esse descontrole, né? Seguindo aqui, então, temos... Aqui também fala, quando de não se aceitar a comparação e de se sentir com orgulho ferido, Jorge Elarrat, ele fala nesse item aqui, ele cita a parábola dos trabalhadores da última hora, que também é usada com outro sentido, mas aqui ele encaixou. Por quê? Porque quando saiu o dono da vinha para procurar trabalhadores para sua vinha, para o trabalho, ele foi na primeira hora e ele contratou um grupo que estava disponível para o trabalho, ele contratou por 1 denário. Era o pagamento do dia na época, né? E acordou com eles esse valor. Eles aceitaram e foram para a vinha trabalhar. Mas ainda depois, esse dono da vinha foi buscando mais trabalhadores. E com todos eles, assim, ele dizia, darei o que foi justo. Ele não acertou nenhum valor. Mas quando ele começou a pagar, ele começou a pagar os últimos que chegaram. Os trabalhadores de última hora, ele deu 1 denário. Quando chegou na vez dos primeiros que foram trabalhar, eles imaginaram, também ganharemos mais que isso, já que estamos aqui o dia todo, mas também receberam 1 denário. E daí, não gostaram da comparação, de serem comparados com os da última hora. Mas era justo o pagamento do dono da vinha, por quê? Porque ele tinha acertado e eles tinham concordado. Mas por que Jorge Elarrat coloca aqui a parábola? Porque Jesus sempre ensinava por parábolas, né? Por que ele coloca aqui a parábola? Por causa da comparação. Como diz ali, que não aceita ser comparados. Não é daí por isso que entra o orgulho, não é mesmo? Então, é bastante interessante essa parte aqui. Daí temos uma seguinte pergunta que diz assim: de que forma a cólera prejudica aquele que a ela se predispõe? Então, como prejudica aquele que está encolorizado? Porque altera as funções orgânicas, debilita a saúde e prejudica a vida social, afastando amigos e parentes. Então, realmente, aquele que está encolorizado, ninguém quer conviver com a pessoa. Se afasta, a pessoa fica só. Além de ficar só, a pessoa prejudica o seu organismo, a sua matéria, né? E daí, mais um detalhe. Nós sabemos que quando nós saímos da boa sintonia, nós abrimos espaço para a influência dos maus espíritos. E é isso que acontece. Então, o encolorizado, ele, no momento que ele baixa a sua sintonia do bem, da calma, ele atrai os maus espíritos. Ele perde o auxílio dos bons espíritos. Por quê? Porque está vibrando em baixa sintonia. Então, mais um detalhe que se deve cuidar. E quem é o maior prejudicado com isso? O próprio encolorizado.
O homem colérico, diz aqui, ó, é a sua própria vítima. Então, no momento que sente a raiva, que sente toda aquela emoção negativa que prejudica o próprio organismo, ele é o prejudicado. Ele compromete sua vida. Né? E também os familiares. Porque além de prejudicar a si próprio, ele prejudica os outros que vivem com ele, porque os deixam felizes, os deixam tristes, os fazem sofrer. Então, temos mais isso aí. E como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolarizarmos? Então, como é que vamos... se defendemos uma ideia e alguém é contra, como é que nós vamos manter a calma? Respeitando a opinião do outro, a forma do outro pensar. Confiando em Deus, sempre nós temos que ter como prumo a Deus e a Jesus. Jesus, nosso guia e mestre. Então, sempre nos perguntarmos, o que Jesus faria? Como seria? Me alcança uma água para me repagamento. Obrigada, Maria. Tendo consciência, entendendo o que está acontecendo. É mais fácil lidar com a cólera quando ela inicia. É mais fácil lidar com a cólera quando ela inicia, quando eu tenho mais tempo de controlar o meu pensamento. Então, sempre é bom agir no início. Desculpe. E sendo mais tolerante, sendo paciente, sendo sereno. Porque se sou paciente até comigo mesmo, e paciente com o outro, fica mais fácil. Quando diz que quando dois não querem, um não briga. Quando um não quer, dois não brigam. Estou trocando aqui. Então, usando o pensamento para reequilibrar o estado emocional. É aquela história de pensar, de contar até 10, né? Então, respirar fundo, conta até 10 e então já olha de outro jeito. Né? Às vezes, cria-se uma situação tão difícil que se vai resolver no momento, pode ter um caminho muito negativo. Mas se respiramos, pensamos, damos um passo para trás, evitamos, às vezes, até uma discussão séria e até uma briga, né? Um desafeto. E, como já disse antes, também estando em constante ligação com Jesus, sempre botando o que Jesus faria nesse momento. Não existe justificativa para a cólera. E o segredo do sucesso está em aguardar paciente, pois a verdade prevalecerá. E aqui para nós, mais uma outra pergunta. E se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertado, não haveria aí razão justa para nos revoltarmos? Não. Não, nada justifica passarmos a essa situação colérica. Isto não seria justificativa para a cólera. Tampouco impor nossa vontade, quando não somos compreendidos, não resolve o problema. O segredo do sucesso está em aguardar paciente, pois a verdade, como disse anteriormente, prevalecerá. E aqui temos um pensamento de Emmanuel e André Luiz, que diz assim: se nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, e sejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Então, sempre mantermos o equilíbrio, pensarmos no bem e não nos esquecermos nunca de seguir o nosso mestre guia. Obrigada por hoje, é isso aí. E
Agora, nesse momento, enquanto aguardamos as orações finais, vamos irradiar para aqueles que se encontram no Vale dos Suicidas, para que tenham equilíbrio, tenham calma, tenham tranquilidade, e para todos aqueles que no nosso pensamento estão necessitando de uma oração. Que assim seja. Então, neste momento, vamos pedir. É o momento em que a gente fica diante do Criador como criaturas que somos e pedimos. Pedimos que Deus, em sua infinita misericórdia, vá aos hospitais, olhem pelas pessoas doentes que estão ali, às vezes desenganadas, desesperadas, sem entender o porquê. Vamos também pedir que vá até os presídios. Vão também os espíritos de luz até as ruas, onde há tantas pessoas passando por necessidade nas ruas, vítimas das drogas. Vamos, enfim, pedir por todos. Vamos pedir também para Lírio Ornelos de Pinheiro Machado, que desencarnou, e elevemos o nosso pensamento até as pessoas que desencarnaram hoje, que elas sejam atendidas com muito amor e carinho. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todos os males, que assim seja. E neste momento, em todos os lares, aqui no Centro Espírita, a espiritualidade amiga está dando um passe em todos. Sintam a energia deste passe e tenham pensamentos bons para que tenhamos uma boa semana. E pedimos também àqueles nossos irmãozinhos que estão nas nossas casas, que vieram em busca de algumas respostas, que eles sejam encaminhados para o Centro Espírita Allan Kardec e que aqui eles serão tratados com muito amor e carinho e com certeza suas dúvidas serão sanadas. A todos uma boa noite e até o próximo domingo, se Deus quiser, neste mesmo horário. Tira o microfone, tira o microfone.